Olá pessoal, boa noite. Mais uma vez sejam bem-vindos à nossa videoaula de biologia. Hoje uma aula bem rápida, apenas trazendo a correção, daquela última atividade que foi postada para vocês sobre o conteúdo reinos e domínios, tá pessoal? Então fiquem atentos aí na correção da nossa atividade, tá bom? Se ficou, claro, alguma dúvida em relação à atividade, agora é a hora da gente esclarecer, tirar essas dúvidas, trazer os esclarecimentos aí para vocês, tá, pessoal? Bem, a primeira questão que eu falei, que eu trouxe para vocês, eu pedi para que vocês completassem as frases, Geralmente aí em relação a células, procariontes, eucariontes, tá bom? A composição celular dos seres vivos, tá? Então, na primeira questão, na letra a gente tinha, a frase completa. Com os eucariontes, surge uma célula de complexidade maior, capaz de acumular maior coleção de genes e enzimas. Ou seja, pessoal, a gente passou de uma célula simples para uma célula maior, com uma quantidade de organelas maior, e onde essas organelas, elas responsáveis por uma ação específica dentro da célula, na composição celular, e claro, com esse aumento de organelas, nós também temos o aumento tanto de enzimas quanto de material genético, de genes, em cada célula dessa, tá, pessoal? A letra B era pedindo para vocês completarem também, e a frase completa ficaria: a célula eucariota, pode também reunir-se formando colônias com divisão de trabalho, abrindo caminho para a formação dos organismos multicelulares, No caso, por exemplo, nós somos organismos multicelulares, nós somos compostos a partir, de um conjunto de células. Por isso que a gente diz sempre, que a célula ela é a unidade estrutural e funcional, dos seres vivos, tá, pessoal? Então, vejam, a evolução celular ela também tem esse poder, teve esse poder, de trazer organismos com uma quantidade maior, organismos mais, vamos dizer assim, que tem uma composição maior celular, Que são mais, com cada uma tendo uma especificidade no contexto do indivíduo, tá, pessoal? Então aí era a primeira questão para vocês completarem, as lacunas vazias, tá? A segunda questão eu perguntei, por que que ao longo do tempo, foram propostos vários sistemas de classificação, E lá na aula eu já falava para vocês, que era buscando, organizar essa imensa variedade de espécies atuais que a gente tem, e indicar também o grau de parentesco evolutivo entre elas, tá? Ou seja, com essa descoberta do grau de parentesco, a gente também indicaria o caminho da evolução, das espécies, ou seja, eles começaram a agrupar de forma bem simples no início, e aí depois eles foram buscando, características mais específicas, e aí foram, fazendo, aumentando, a quantidade de grupos, tá? Se a gente observar, a gente vê, pessoal, que cada grupo, de classificação, eles deram o nome de táxon, E táxon é de onde vem, por exemplo, o nome taxonomia, que é a ciência que estuda, essa classificação, tá? E lembro para vocês também que esse sistema, de classificação, ele busca justamente, permitir que a gente entenda o grau de parentesco das espécies, tá? A gente vai agrupando cada espécie no seu reino, no seu domínio, de acordo com o grau de parentesco com o seu ancestral. E aí sim a gente vai ter, a história evolutiva, do planeta Terra, da vida na Terra, pegando desde os seres bem primitivos, lá na Terra primitiva, quando surgiram as primeiras bactérias, até chegar nos dias atuais, que a gente ainda está organizando também, outras espécies que estão surgindo atualmente, e colocando dentro dos seus domínios, dos seus reinos, porque nunca a gente vai parar de ficar, todo dia vai aparecendo algo novo, um parentesco novo, uma nova espécie sendo descoberta, tá, pessoal? Então é basicamente isso, a proposição de organizar as espécies era justamente para buscar esse grau de parentesco evolutivo e automaticamente, indicar o caminho da evolução da vida, no planeta Terra, tá, pessoal?
A terceira pergunta, né, que eu fiz para vocês, eu queria que vocês me dissessem o nome, né, do cientista que agrupou os seres vivos aí nos cinco reinos, né, e ele teve como base a organização celular e o tipo de nutrição, tá? E aí eu apresento para vocês o Robert Harding Whittaker, tá, pessoal? Ele é um biólogo, botânico e ecologista americano, né, nasceu nos Estados Unidos, e ele propôs justamente essa classificação, né, dos organismos no ano de 1969, tá, pessoal? Antes dessa classificação de Whittaker, a gente observava, né, que a classificação era dividida em plantas, em animais, protistas e monera, tá? Quando a gente pega, por exemplo, a classificação de Linneu, né, é basicamente isso, né, uma classificação, tá certo, a gente ainda utiliza, né, boa parte da classificação de Linneu hoje, né, a classificação binomial, né? E quando a gente vai lá para Haeckel, que ele pegava apenas quatro categorias, e muitos, né, eles dividiam assim, animais para cá e vegetais para outro lado. Então era uma classificação bem simples. E o Whittaker ele já trouxe, né, essa classificação mais aguçada, já buscou um parentesco, por exemplo, entre os seres, buscando a organização celular, né, a quantidade de células, se era unicelular, se era multicelular, né? Ele também classificou observando a questão da nutrição, né? Aqueles que têm nutrição autotrófica, né, que conseguem produzir o seu próprio alimento. Ele colocou para um grupo, aqueles que são heterotróficos, pessoal, que não conseguem produzir o seu próprio alimento, ele colocou em outro grupo. Então veja, já é uma classificação mais robusta, né? Mais avançada. Ele já pegou outras características para poder implementar o seu sistema de classificação, tá, pessoal? Então foi justamente Robert Harding Whittaker quem propôs esse tipo de classificação, tá, pessoal? A quarta questão era para que vocês, né, citassem quantos e os reinos, tá? Né, segundo a classificação do Whittaker. E aí a gente observa que é o reino Monera, o Protista, o Planter ou Betafita, o Animalia ou Metazoa e o reino Fungi, tá, pessoal? Então, basicamente isso aí na quarta questão. Na quinta questão, eu pedi para que vocês citassem, né, alguns organismos pertencentes aí ao reino Protista, né? E como a gente observa bem aí nas imagens, a gente vai observar, né, que esse reino ele vai agrupar, né, os seres unicelulares, né, que tem apenas uma célula, né, eucariontes, e aí a gente observa, né, os protozoários aí nas imagens, tá, pessoal? Aqui, ó, a gente tem um protozoário, tá? Nessa parte aqui, tá bem? A gente vai observar também a ameba, aqui, ó, tá? Então, é classificada como um protista, né? E aí a gente vai observar também algumas algas, tá, pessoal? Como aqui observamos nas imagens, tá? Essas algas unicelulares. Lembrando que essas algas unicelulares, elas são autotróficas, tá, pessoal? Ou seja, elas conseguem produzir, né, o seu próprio alimento, tá? E aí depois o grupo passou também a incluir, né, algumas algas pluricelulares, né, que já tem várias células, né? Geralmente é as algas verdes, vermelhas, as pardas, tá? Então, geralmente são esses organismos aí que compõem, tá bom, pessoal? O reino protista, tá? Os protozoários, que são heterotróficos, lembrando, protozoários heterotróficos, pessoal, eles não conseguem produzir, né, o seu próprio alimento. Eles vão ter que ingerir, né, um alimento e aí fazer todo aquele processo de quebra de substâncias para poder conseguir nutrientes, tá? E já, né, a ameba e a maioria das algas, elas são, né, autotróficas, tá? Lembro para vocês também a outra questão, a sexta e última questão, que eu pedi para que vocês citassem aí alguns organismos pertencentes ao reino Animalia. E nós, né, como de fato já observamos aí, né, pessoal, o reino Animalia é onde a gente está incluso, tá, pessoal? Porque ele vai compreender todos os eucariontes pluricelulares e heterotróficos, ou seja, que não conseguem produzir, né, o seu alimento, eles têm que ingerir, né, substâncias, moléculas, e aí ter a quebra através do metabolismo para poder conseguir, né, os nutrientes necessários aí para a sua nutrição, né, para o seu desenvolvimento. E aí a gente observa justamente, pessoal, aqui, opa, deixa eu voltar aqui, tá? Só um instantinho. A gente observa aqui, ó,
que são várias espécies que tem, ó, né? Temos pássaros, né? Temos alguns artrópodes, temos os vertebrados, né? Temos os que são pseudocelomados, os celomados, os proxotômios, né? Os deuterostômios. Então, assim, a gente tem outras várias classificações dentro desse reino animalia. Mas, na verdade, o que eu pedi que vocês citassem alguns animais, vocês poderiam citar, né, o próprio homem, né, uma vaca, um cachorro, né, um cágado, né? Então, são vários os seres que compõem esse grupo, né? Um grupo muito grande, muito desenvolvido, né? E por isso que a gente tem, né, dentro dessa própria do próprio grupo, né, do próprio reino animalia, né, outras classificações, né, os radiados, né? Sempre lembrando, né, que o ancestral comum desse reino animalia são justamente os animais lá que compõem, né, o reino protista. Então eles têm esse ancestral comum e aí dentro do próprio reino animalia vai tendo essa divisão, né? Os vertebrados para um lado, os artrópodes para o outro, né, os pseudocelomados, né, os radiados que a gente encontra aí, os quinidários, as esponjas, tá? Então vejam que o grupo, né, do reino animalia, ele é, né, um reino muito complexo, muito grande, bem diverso, tá, pessoal? Então, é basicamente isso a nossa aula de hoje. E antes de terminar, eu quero que vocês lembrem do seguinte, tá, pessoal? Que por meio do estudo você encontrará tudo que precisa para conquistar seus sonhos, tá bom, pessoal? Então, nosso muito obrigado. Assistam a videoaula com a correção e até a nossa próxima aula.